Perfil Poder. Nossa entrevistada de hoje é uma referência no direito criminal brasileiro. Com uma trajetória pioneira no Poder Judiciário de São Paulo, ela se destacou por ser a primeira mulher a se tornar juíza corregedora da Polícia Judiciária. Durante 10 anos, adquiriu vasta experiência no combate às facções criminosas e ao crime organizado. Em 2021, foi empossada como desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde também preside a 7ª Câmara de Direito Criminal. Perfil Poder recebe a desembargadora, professora e palestrante Ivana Davi. Como vai a senhora? Vou bem, senhor. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu é que agradeço o convite, o carinho e a confiança. É uma alegria tê-la aqui. Conte pra gente, só nasceu em São Paulo ou é do interior, ou é de outro estado brasileiro? Nada, sou de São Paulo, da Lapa. Da Lapa, daqui pertinho Lapa, então. Aqui pertinho. Oh, que bom. E morou com os pais, morou com os avós, morou com quem parte da família? Tive uma infância e uma vida como todo paulistano, né? Sou filha de italiano, meu pai é veneziano. Com minha mãe brasileira, veio para o Brasil para fazer um curso, conheceu a minha mãe e em um ano estava casado sem falar uma palavra em português. Aí vivi minha infância toda aqui em São Paulo, depois aos 15 anos meu pai era engenheiro mecânico, fomos morar no interior e com 18 anos já estava de volta aqui na capital, onde fiz Direito, me formei e depois prestei concurso. Fez Direito aonde? Fiz Direito em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Era uma escola muito conceituada e é ainda. Até hoje. Até ainda. E nunca pensou em fazer outra coisa? Sempre direito? Não. Sempre estudei direito, Antes de fazer direito, o meu sonho era ser engenheira genética. Poxa vida! Mas na época era uma carreira difícil, só tinha curso em Campinas e o meu pai não ia deixar eu morar fora sozinha. Aí acabei prestando vestibular para direito, passei e fiz minha vida como estou até hoje. Advogou muito tempo? Advoguei 4 anos. 4 anos. Num escritório que era um escritório com direito trabalhista, com todas as linhas do direito. Depois já comecei a estudar para concurso e entrei, o meu concurso é de 1989, ingressei em 1990. 1990. E foi para onde no começo de carreira? No começo é o começo, sempre o começo. Difícil. Então eu fui juíza em registro, depois eu fui... Registro aqui no Vale do Ribeira. Aqui na última cidade, depois já é Paraná. Exatamente. Depois fui juíza substituta em Jundiaí, peguei toda ali, Vinhedo, Caieiras, toda aquela região, e você como juíza substituta, onde precisa, lá está o juiz substituto. Depois fiz a minha primeira de volta em registro, fui para Ubatuba e depois vim para a 3ª Vara da Comarca da Capital, criminal, e nunca mais saí do crime. Nunca mais saiu do crime. Nunca mais saí do crime. crime. Gostei dessa. É casada, hoje eu sou filhos, divorciada, tenho uma filha. Tem uma filha, muito bem. E nessa época era mais difícil para a mulher entrar na magistratura, não era? Era. Hoje em dia é mole. Não é mole nunca. Mas hoje nós temos muitas mulheres na magistratura, independentemente agora de uma resolução do CNJ que exige uma cota de mulheres. Mas antes disso, o Tribunal de Justiça, né, também nos seus concursos começou, né, de alguma forma de escolha. E as mulheres são mais dedicadas. É o que eu falo, quando uma mulher resolve fazer alguma coisa, ela vai fazer. Não há dúvida. E o meu concurso já foi em 90, foi logo depois da mudança da Constituição. E no meu concurso em diante dali para frente começaram a aumentar o número de mulheres na carreira. Mas até então eram 6, 7 mulheres que existiam, mas hoje já é bem mais comum, né? O número já é bem maior. E a senhora foi a primeira corregedora da Polícia Judiciária e do Departamento de Inquéritos Policiais, Isso. o DIPO. Isso. Isso deve ter dado trabalho. Deu em todos os sentidos. É mesmo? Aí sim, conta um pouco pra gente. Aí sim a gente vê o peso que era uma mulher pela primeira vez, né? Ter um cargo como esse, o cargo até hoje é um cargo de confiança do Corregedor Geral de Justiça. E eu fui para lá em 97, 98 como uma auxiliar. O DIPO é o que a gente assiste hoje, o juiz das garantias. Mas São Paulo, pelo seu gigantismo, né, tinha que reinventar algumas circunstâncias. Então, nós, na época,
se pensou numa central de inquéritos, né, onde todos os inquéritos daqui da capital tramitavam por um grupo de juízes. E depois esses inquéritos, já com as denúncias, iam para as varas. Então o DIPO era isso. E além disso, na época, nós tínhamos 10 mil presos nos distritos policiais. Meu Deus. Ao invés de estarem dentro de penitenciárias, né, de uma estrutura... Que não tinha isso, não tinha estrutura. Né? No Uhum. governo Alckmin, para frente, com o secretário mudando esse olhar e ouvindo toda a exigência, porque a sociedade reclamava muito, cada um de nós tínhamos lá no seu bairro uma delegacia com 300 presos, com 100 presos, um lugar que caberia 200. Né? E o governo Alckmin, na época, começou a mudar isso, construir um sistema prisional que temos hoje de 182 estabelecimentos prisionais. E nessa época, no DIPO, não era assim. Então, enfrentávamos rebeliões o tempo todo. Nas delegacias. Nas delegacias. A sociedade assustada com tudo aquilo ao redor. Então, tinha morador que mandava foto de cima da casa dele e ele assistia, né, tudo o que acontecia ali numa carceragem. Se começou a desativar, né, e construir o sistema prisional que nós temos hoje. E eu era a juíza que ia lá na grade, de madrugada, de manhã, o horário que fosse, para tentar, de alguma forma, acalmar aqueles presos, explicar algumas situações, né, para que eventualmente não houvesse uma fuga em massa, não quebrasse tudo. E foi assim que eu comecei, por exemplo, a conhecer o que era o crime organizado. E nessa época resolveu o assunto? Tiraram os presos das delegacias? Conseguiram construir prisões suficientes para colocar os presos? Suficientes até hoje Até não. hoje não. Porque nós temos uma superlotação no país inteiro e São Paulo também. Mas hoje a estrutura que nós temos, que, volto a dizer, se iniciou no governo do Geraldo Alckmin, né, construindo o primeiro CDPs. 16 anos de governo, Geraldo Alckmin. 16 anos. Nós começamos... algum deles. Não, em vários... E aí ele foi desativando os distritos policiais, mandando para o que a gente chamava de CDP hoje, e depois construindo os presídios, né, no interior de São Paulo. Hoje São Paulo tem presídios específicos para crimes contra a vida, para crimes praticados por estrangeiros, para crimes de abuso sexual, né? Nós temos a maior estrutura do país, até porque São Paulo hoje deve estar com uns 150 mil presos em regime fechado e uns 50 mil em semiaberto. É o maior sistema prisional do país. Puxa vida. Ainda assim é insuficiente. Ainda assim é insuficiente. E em qualquer estado, todos os estados que a gente tem a oportunidade de conhecer, e eu falo muito, todos têm esse mesmo problema, né? Essa dificuldade entre vagas e presos. E a senhora sofreu algum machismo, enfrentou algum machismo ou algum preconceito por ser mulher nessa área tão povoada por homens? O meu mundo é cercado de homens. Os Sim. meus seguranças, normalmente a escolta, a polícia, Uhum. né, ela é, na sua maioria, com homens, a própria carreira. Mas eu nunca tive esse tipo de problema. Sim. Sempre soube. Eu sempre usei o meu soft power, né? Eu sempre vou... Seu soft power. Muito sempre bem. me colocando nos meus posicionamentos. Dizem que a minha voz ajuda bastante. É verdade. Sou uma juíza considerada uma juíza um pouco mais ortodoxa, tenho um posicionamento um pouco mais duro em relação, mas dentro do que eu estudo, dentro do que eu trabalho, dentro do que eu acredito, né, principalmente para a nossa sociedade. Não trabalhamos para nós, Não. trabalhamos para uma sociedade, e sempre soube me colocar. Então esse problema nunca tive. E se tive, né, acho que soube na situação me impor ali e ser respeitado. Eu nunca tive problema de desrespeito nem com massa carcerária. Mas a senhora enfrentou as entidades criminosas Sim. de grande atuação no Brasil todo, Sim. como PCC, CV. Eu ouvi dizer que tem mais dezenas de outras entidades nesse sentido, associações criminosas. Nós temos hoje no Brasil, para quem nos assiste, 88 facções criminosas brasileiras e já temos 2 internacionais, principalmente no norte do país. O Trem de Aragua é uma delas. E vem de onde? Vem da Venezuela. E a outra? A outra é uma facção criminosa que também vem do norte do país, que é uma mistura, né, entre outros cartéis mexicanos que também já habitam ali naquela região norte, principalmente no estado de Roraima, onde eu tive há 2 semanas atrás, e que também já ingressou no nosso país, principalmente no narco-garimpo, né?
e começa a fazer ligações, principalmente dentro do sistema prisional, porque daí eles começam a se batizarem, né, e vão tomando espaço. Não é por outro motivo que o Comando Vermelho, que é essa facção carioca, né, que a gente assiste sempre na imprensa, o que está fazendo com o resto do país, tem domínio na região norte do país, e isso se explica porque ela rompeu com o PCC, que é uma facção de São Paulo, que domina o sul e o sudeste, menos o Rio Grande do Sul, né, que não tem, o PCC lá não tem muito poder, mas eles litigam exatamente Mas por lá essa tem briga. outras O Rio Grande do Sul tem 13 facções criminosas. facções criminosas. E a- 13. 13. A mais atuante e a mais violenta chama Bala na Cara. E aí a Bala gente na consegue imaginar por que chama assim. Sim, imagino. Porque só mata Esse, atirando no esse rosto. o cartel de Medellín, por exemplo, na Colômbia, foi desmantelado, ou disse que foi. É verdade? O que a senhora sabe disso? Não, desmantelado, não. Ele continua existindo, Ele continua existindo. mas não com a mesma força. Não com aquela pujança, né? Inclusive, com aquela... ele tinha submarinos, se não me engano, para levar droga. E hoje a para os gente tem Estados também, Unidos. né? Hoje Os tem. narcos submarinos Continua que existindo. continuam existindo na costa, principalmente do Caribe, e isso explica a presença, pelo menos no governo Trump, de algumas situações, né, naquela região, porque exatamente a droga sai, né, da Colômbia, da Bolívia, do Peru, e o Brasil tem esse ponto de diferença quando você vai ver a relação do Brasil, o narcotráfico, com a Europa, ou com máfias italianas, como a 'Ndrangheta, por exemplo, né, o Brasil ele tem essa situação geopolítica que explica bem essa força que ele tem no narcotráfico internacional. É um país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, um país que de 12 países tem fronteira com 10, e desses 10 países, os 3 maiores produtores de droga do mundo são nossos vizinhos. E a gente falava assim, mas o Brasil naquela época do tipo, é um mero atravessador, né? A droga só passa por aqui e vai embora. Era. Hoje o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. E produtor? Não produzimos nada de cocaína, nada. 1 grama não é produzido no Brasil. E somos o segundo maior consumidor e só perdemos dos Estados Unidos. E somos o maior exportador também, não? Hoje sim, né? A droga ela passa pelo Brasil, né, tanto pela Rota Solimões, que é a rota do norte do país, que é dominada pelo Comando Vermelho, como com a Rota Caipira, que é a rota mais antiga, que entra exatamente pelo Paraguai, Mato Grosso do Sul, atravessa todo o interior do estado de São Paulo e normalmente sai ou pelo Porto de Santos ou pelo aeroporto de Guarulhos. O governo adota as providências necessárias para coibir isso? Ou o governo precisa atuar mais firmemente? Sintetizando, a solução é um ataque direto do governo a esses grupos, ou temos que pensar em outras coisas, como a educação, como tentar tirar as pessoas do tráfico e trazer para a escola, para a empresa? Qual é a solução? Ou qual é o caminho, pelo menos? Acho que solução não há, não? Não, é difícil. Combater crime organizado é um desafio no mundo. E isso a gente explica com, né, máfias centenárias. Sim. Na Europa, no Japão, mesmo nos Estados Unidos, os cartéis mexicanos, os cartéis colombianos e as nossas facções. Mal ou bem, São Paulo tem uma facção criminosa que é o PCC com quase mais de 35 anos. Então, ela opera basicamente com a droga. Opera basicamente com a droga. Hoje a gente tem uma divisão que é importante para quem nos ouve e nos assiste entender, é que as pessoas imaginam que ser, né, um traficante ou estar envolvido numa organização criminosa é aquele menininho de periferia, de bermuda, sem camiseta, todo tatuado, andando de moto, subindo morro, com fuzil nas costas. Isso também faz parte de uma organização criminosa. Mas tivemos aqui no estado de São Paulo, como assistimos em outras operações, principalmente da Polícia Federal no resto do país, que a definição de integrante de uma organização criminosa vai além disso. Então hoje você tem um integrante de organização criminosa que é um mero investidor. Provavelmente nunca viu um tijolo de cocaína, mas investe o seu dinheiro, né, juntamente com outros investidores no tráfico de drogas. Você tem integrantes de organização criminosa que simplesmente financiam o crime organizado ou que
entre aspas, trabalham com o dinheiro das organizações criminosas, né? Então você tem também, né, um outro olhar da organização criminosa, ou o indivíduo é integrante de uma organização criminosa, porque ele vive do produto e do provento, via de regra, do narcotráfico, da adulteração de combustível, da sonegação de impostos, da corrupção ativa. As pessoas tentam colocar ou fechar, né, esse olhar, colocando organização criminosa igual a tráfico de entorpecente, igual a uma comunidade menos favorecida. Também. Mas hoje a gente prova isso com as investigações aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, em Brasília, que a gente tem assistido em muitas operações no norte do país, onde não se tem mais só esse perfil, é um perfil errado. Hoje você tem grandes empresários que integram organização criminosa ligada ao narcotráfico. Aí sim com lavagem de dinheiro. É inacreditável o que o senhor está dizendo. Mas grandes empresários financiando essas entidades criminosas no país. Os valores financeiros são assustadores. Eu falei para o senhor, eu sou juiz há 35 anos. Sim. Eu tenho 34 anos de juíza criminal e sempre atuei na minha jurisdição, na jurisdição criminal. Hoje, para nós juízes que integramos o sistema de justiça, se passou a entender normal ou faz parte da nossa rotina de juiz criminal, e isso no país inteiro, nós darmos uma determinação de bloqueio, por exemplo, de 5 bilhões. Daí você fala, mas que dinheiro é esse? A movimentação financeira de uma fintech aqui no centro de São Paulo chega a 1 bilhão, chega a 600 bilhões de reais. Fintechs estão nas mãos dessas organizações. Que trabalham, entre aspas, esse trabalho, com o dinheiro produto das organizações criminosas. Esse é um grande problema, porque nós saímos do campo exclusivamente das drogas para entidades regulares que são operadas por essas organizações criminosas, do tipo posto de gasolina, padaria, fintechs, estamos falando da Faria Lima. Sim, aqui do lado. E é uma coisa que tem solução, isso? Mas então, isso é um outro ponto também. E as pessoas quando falam que falta lei no país, eu ouso divergir. Uhum. Porque, por exemplo, né, o fato dessa situação que nós assistimos hoje, do dinheiro do crime organizado transitando em instituições financeiras, é essa simbiose, essa mistura que o crime tem com o Estado. Não é por outro motivo que alguns estudiosos e colegas que também atuam, promotores de justiça, já começam a fazer a analogia ou entender que as organizações criminosas ou as grandes facções criminosas, que é o PCC e o Comando Vermelho, se aproximam da definição de máfia. Porque a máfia, né, a diferença da máfia para uma organização criminosa não mafiosa é exatamente esse envolvimento do Estado. Então nós já temos em várias operações aqui em São Paulo, de facção criminosa no transporte público, facção criminosa na movimentação no transporte público, na movimentação financeira, facção criminosa na adulteração de combustível, facção criminosa em licitação dentro do Estado para serviços públicos, por exemplo, recolhimento de lixo. Então, esse sinal que nós estamos assistindo e olhando, né, eu pelo menos trabalho com o tema, então eu vejo isso dentro do processo, são sinais que começam a afastar o PCC, o Comando Vermelho, a ADA, Terceiro Comando Puro, que são as maiores facções criminosas, né, daquela definição simples de narcotraficante ou de organização criminosa, né, ligada a uma comunidade, e começa a passar por um segundo plano, que seria o plano mafioso. A solução não é solução. A atuação do governo do Rio, por exemplo, no caso recente, em que foram abatidos 121 criminosos, é um caminho a seguir ou é uma coisa que nós devemos afastar dos nossos governos estaduais? Eu acho que o enfrentamento do crime organizado ele é desafiador, né? O Estado Brasil, e eu digo isso porque eu vivi isso, ninguém me contou, eu não li, né? Ele apostou, e isso faz parte, o executivo pode fazer isso, ele tem escolhas. O judiciário não tem escolha, o executivo tem escolha como legislativo. Eu vou trabalhar e vamos votar essa lei. O executivo, o seu gestor, ele tem esse poder, né, constitucional de fazer as suas escolhas, aonde ele, por exemplo, vai investir
o dinheiro público. E eu me lembro, lá atrás, né, quando eu já enfrentava dentro das carceragens aqui do estado de São Paulo, a presença do PCC, batizando outros presos, e o batismo naquela época, para quem gosta do tema, era um batismo tipo mafioso. Então tinha o batismo de sangue, tinha o compromisso da ormetá, que era o silêncio, não poder falar sobre a organização criminosa. Isso inclusive está lá nos estatutos das organizações criminosas. E a gente ia, logicamente, eu como juiz, assistia aquela situação, preso morto, preso sem coração, toda aquela situação de violência, de imposição, né, de terror, porque ele tem que ter respeito dentro da massa carcerária, colocava isso no papel e mandava isso, né, para os caminhos devidos, entre eles, obviamente, a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Assuntos Penitenciários. E cansei de ouvir de secretário de Segurança Pública que aquele era um exagero, que era uma bobagem, que era um bando de moleque e que seria resolvido assim que fosse interessante. Parece que não deu muito certo. Acho que não. Me parece que a escolha, mas não sou Foi ninguém para equivocada. dizer, a escolha foi equivocada, respeito à escolha, mas trabalho hoje com o produto e o fruto dessa má escolha. E isso, né, logicamente não vai hoje ser resolvido, uma situação de 30 anos, o Comando Vermelho ainda é mais antigo que o PCC, no diálogo, na conversa. Eu acho que o enfrentamento do crime organizado no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, é centrípedo e centrífugo, é de dentro para fora, de fora para dentro. Sim. E obviamente não se pode colocar nos ombros da polícia ou das polícias a responsabilidade de acabar com o crime organizado. Não é assim em nenhum lugar do mundo. O Brasil é signatário de convenções internacionais ligadas ao narcotráfico, à lavagem de dinheiro, e um dos pontos mais importantes de um país signatário de convenção internacional é exatamente a prevenção desse tipo de criminalidade, que é o que a gente não assiste aqui. Então, colocar nas costas, nos ombros das polícias, a responsabilidade de acabar com o crime organizado é, no mínimo, né, ser incauto, ou no mínimo não conhecer um sistema jurídico, um sistema de segurança da nossa Constituição Federal, que em alguns pontos parece, as pessoas não entendem isso direito e ficam discutindo, né, que criminoso tem direito, e isso é um discurso difícil de se fazer, porque é tudo cheio de emoção, né? Tem todo um envolvimento fora do direito, obviamente, mas a gente respeita e tem que respeitar. Mas eu acho injusto colocar nos ombros das polícias a responsabilidade de combater o crime organizado, né? Tanto a polícia judiciária como a polícia ostensiva, o sistema de segurança, o Ministério Público, os juízes que estão lá na ponta, temos as nossas responsabilidades. Mas enquanto não se investir em prevenção a esse tipo de criminalidade, e o Brasil tem essa obrigação, nós vamos ficar o que a polícia fala e fala bem, que é enxugar gelo. Enxugar gelo. Bom, e tem ainda a área federal. O Ministério da Justiça e de Segurança Pública teria que ter uma atuação mais eficiente junto às fronteiras, tanto para exportar droga como para importar armas. Sim. E essa atuação, lamentavelmente, não tem sido eficiente, vamos chamar, no mínimo de eficiente. A senhora tem alguma operação que eles poderiam adotar para coibir isso, tanto a importação de armas quanto a exportação de drogas? Pois é, né? Esse é um desafio geopolítico que o país tem, né? Ele tem uma fronteira, para quem gosta de geopolítica, e quem estuda crime organizado tem que gostar Tem que estudar de geopolítica. Não há dúvida. É um país que tem 17 mil quilômetros de fronteira seca. Para a gente ter uma ideia do que é isso, é daqui no Japão, né? E um país que tem mais de 5 mil quilômetros de fronteira molhada. E está lá no meio, como eu já disse, com 3 vizinhos, os maiores produtores de cocaína e maconha do mundo. Segundo os estudos, o Peru, né, produz, na verdade, a melhor maconha do mundo, né, que por isso custa mais caro. E Colômbia e Bolívia, como todos sabem, a cocaína. Então, a gente tem esse desafio geopolítico. Mas o governo americano só olha para a Venezuela. Por enquanto. Por enquanto, né? A gente percebe, aí são motivações políticas, né? Eu acho que extrapola esse senso, até porque ele tem um México, que também tem cartéis e quer ser o vizinho de muro, digamos assim, e me parece que ele não está tão preocupado. Tem a China lá, né, com a sua produção
de outro tipo de droga muito mais viciante, muito mais ópio. perigosa, que é o ópio, que são as anfetaminas, né, que vem, que alimentam. E me parece também, o problema hoje, o foco hoje é a Venezuela para com as suas, exatamente porque tem, né, já se identifica também no sistema prisional americano o Trem de Aragua, que é uma organização criminosa. Mas o que a gente tem no Brasil é esse desafio geopolítico. Mas hoje também a gente tem tecnologia. Claro que ninguém vai ficar aqui discutindo que eu vou acabar, né, com o contrabando ou com o narcotráfico na fronteira, colocando homens. Por exemplo, nós temos 30 fronteiras no Brasil, que é uma rua. Sim. Então, o indivíduo pratica o crime no Brasil, dá um passo, nós perdemos a jurisdição, atravessa a rua, e vice-versa. E vice-versa. Mas hoje você tem que investir em tecnologia. Eu tenho acompanhado muito o trabalho do Ministério da Justiça e Segurança Pública através do Sarrubo, que foi procurador de justiça, um homem envolvido, que está muito envolvido. E falo para o senhor que de todos os anos que eu tenho assistido, me percebo mais envolvimento, mais investimento em tecnologia. E se tem, por exemplo, na região do Amazonas, né, que daí é a região amazônica, né, que é uma região com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então a gente imagina o Brasil com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 5 milhões faz parte da região amazônica, com toda aquela dificuldade que tem de terra, de floresta, né, que é um desafio diferente nosso aqui, por exemplo, do Sudeste. Mas ele tem investido em tecnologia, com sonar, com radar, com drone, né, porque não dá para cuidar da fronteira hoje, né, colocando, por exemplo, homens nessas divisas, que é muito desafiador. Eu tive a curiosidade e o prazer de conhecer a Tríplice Fronteira no Acre. Sim. E é uma coisa que a gente não está acostumado. Você de aeronave, a vista são 3 ruas que se encontram, cada rua é um país e se atravessa de motocicleta, de bicicleta, a pé, de canoa, de aeronave, do que você quiser, se atravessa as 3 fronteiras. E para a gente ter uma ideia o que é isso, um indivíduo que está com uma mochila nas costas, com 20 quilos ou 30 quilos de cocaína, ele está carregando ali R$400 mil. Como lidar com esse desafio? É verdade. Bom, então, vamos dizer que é difícil, mas temos que combater. Sem sombra de dúvida. E vamos continuar a combater. Desistir sempre. Jamais. Jamais. Eu diria agora, senhora, quando a senhora tem algum momento de calma, de tranquilidade e não está perseguindo essas organizações, o que a senhora faz? Você vai ao cinema, assiste um teatro, gosta de ver televisão, brinca com a filha? O que a senhora faz? Pois bem, qual é o seu momento de lazer? Meu momento de lazer é quando eu estou treinando. Uhum. Todo dia eu treino. É o meu momento. Eu ponho meu fone e vou treinar. Uhum. Então eu faço meu exercício por 1 hora. Eu tenho um personal, uma pessoa que cuida disso. Cuida de mim, como eu falo, há mais de 10 anos. Então todo dia eu treino, faço meu treino de musculação, né, e faço o meu aeróbico. Isso, me treinar para mim, e faço isso, para as pessoas terem uma ideia, há mais de 30 anos. Mesmo quando eu estudava para concurso, eu parava 1 hora exatamente para treinar. É o que me mantém. Eu acho que é o que... eu treino não pelo físico, mas eu treino pela minha cabeça. Que é o meu momento de lazer, onde eu ponho o meu fone, às vezes para escutar um podcast, às vezes para escutar uma música, mas é o meu momento. Né? Eu tenho 2 cachorros. É mesmo? Eu tenho uma Golden Retriever e uma Poodle, que são as minhas companheiras. Elas sabem mais processo penal do que muita gente por aí. Porque elas vivem do meu lado o tempo todo. Tem dia que a gente tem sessão virtual, estão elas lá do meu lado, participando da sessão. Eu aproveito meu tempo para preparar minhas palestras, para ler, para assistir os nossos streams, tentar me manter ali atualizada. É uma vida normal, como todo mundo leva. Muito bem. Banalidade do Mal, de Hannah Arendt, não tem nada a ver com essas organizações criminosas. Elas estão atrás de dinheiro e de solução e de vender cocaína. E não é só a banalidade do mal, quando ela fala do Eichmann, por exemplo, que foi preso aqui na Argentina, logo depois... Não, depois da guerra, bem depois da guerra. Não tem nada. Não. Nada com isso. Organização criminosa é lucro, é hierarquia, é divisão de trabalho, é simbiose com o Estado. Você tem toda uma definição
e a gente assiste, eu como juíza falo isso com muita tranquilidade, porque está dentro da minha função, do meu dever como juíza, é lucro. E a gente assiste aqui no Brasil muito lucro. Eu tive num evento na semana retrasada no Mato Grosso, em Santa Catarina, com os promotores de justiça de Santa Catarina, um estado muito pungente, onde num dos debatedores que trabalha com o tema, ele avalia que o lucro do PCC nesse ano de 2025 foi de US$ 1,5 milhão de dólares. Então hoje, crime organizado, facção criminosa, é lucro, é dinheiro, é business. A senhora disse que são 88 facções? 88 facções. As 88 são profits, são rentáveis? Não. Provavelmente. Dessas 88 facções, o PCC e o Comando Vermelho são as maiores e as que têm mais pungência dentro do país. O PCC e o Comando Vermelho estão dentro do Brasil em 25 estados. E o PCC já está em 28 outros países fora do Brasil. Então, são esses braços. Que informação. Claro que as pessoas têm que entender que não é que em Portugal eu tenho lá uma facção criminosa estruturada. Não, mas eu tenho integrantes do PCC em Portugal, né, vendendo, comercializando a cocaína que o PCC traz da Bolívia, da Colômbia para o Brasil, vende, né, lá em Portugal. Estou dando isso como exemplo, a gente tem outros países, no Paraguai a gente tem mais de 100 presos, e lá a máfia, via de regra a Drangheta ou outras máfias, pegam a droga que o PCC levou e distribuem no resto da Europa. Bom, eu gostaria de ficar conversando aqui por horas, mas infelizmente o tempo está chegando ao fim e eu pediria à senhora que me dissesse o seguinte: a senhora pretende deixar algum legado para as próximas gerações? E nesse caso, o que seria esse legado? O que a senhora pretende deixar para as próximas gerações? Quando eu falo de crime organizado e quando falo do Poder Judiciário, eu nem preciso dizer da paixão que eu tenho por ser uma juíza de direito, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu sou muito honrada em fazer parte do sistema de justiça desse país. E quando sou convidada, e já aproveito para agradecer o carinho, a confiança desse programa. Nós te agradecemos. A ideia é, quando eu debato, e debato com o senhor sobre isso, é tentar fazer com que as pessoas reflitam sobre crime organizado, que as pessoas pensem sobre esse tema, né, não achando que essa situação está distante de nós e que isso nunca vai acontecer, porque não é assim que a gente tem visto nesses últimos 30, 35 anos que eu acompanho pessoalmente, diariamente, o tema. A ideia é fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento, reflitam sobre crime organizado e, assim como eu, né, de alguma forma tentem fazer com que o país, né, cresça, se afaste dessas organizações criminosas, para que só assim se consiga construir um país mais ético, um país mais probo e principalmente um país mais seguro. É esse o legado que eu tento deixar para as próximas gerações. Muito obrigado, doutora Ivana Davi. Eu quero agradecer a todos que estiveram nos ouvindo e assistindo até agora, convidá-los para a nossa próxima edição e um grande abraço para a senhora. Eu que agradeço.